Os ataques de ministros contra André Mendonça aumentaram nos últimos dias e passaram a ser interpretados como movimentos para tentar anular o caso Master no futuro. Em uma entrevista que foi concedida nesta segunda-feira, o decano Gilmar Mendes disse que o seu colega cometeu um erro crasso por ter conversado diretamente com o advogado de Daniel Vorcaro sobre a proposta de delação premiada, afirmando que a lei não permite que o juiz participe desse acordo. Mendonça, no entanto, já revelou que um dos defensores ofereceu uma delação seletiva, o que foi rejeitado por ele. Gilmar também repetiu a comparação que tem feito entre as investigações sobre o Master e a Lava Jato, que acabou tendo decisões anuladas pelo STF. Segundo o decano, ele tem feito apenas advertências quanto ao rumo dessas apurações sobre Vorcaro, que estão tomando um rumo, inclusive, muitos entendem, para evitar que esse escândalo tenha o mesmo fim. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para trazer os apontamentos. Eu acho que essa manifestação do ministro da Suprema Corte repercutiu muito no dia de hoje. Ele concedeu a entrevista a um programa da TV Cultura no dia de ontem e muitos acabam questionando qual deve ser o clima dentro da Suprema Corte e o quanto, talvez, esse clima apontado por muitos de animosidade possa vir a interferir no avanço das apurações no caso do Banco Master. Beraldo. Olha o perigo aí, Caniato, né? As velhas raposas do Supremo Tribunal Federal que conhecem o tribunal de trás para frente, de dentro para fora, estão já sinalizando que a condução desse caso dentro do Supremo vai deixando espaços para que a população brasileira não tenha as respostas pelas quais ela clama diante de um caso absurdo que tomou conta da República. Veja, André Mendonça, que está no Supremo Tribunal Federal há poucos anos, ele obviamente fica numa posição de desvantagem naquilo que tange a experiência, na vida prática, nesses momentos de tensão, de casos de grande repercussão, tem pressão da mídia, tem pressão política, tem pressão para todo lado. E aí eu destaco aqui 2 casos. Faço mais uma pergunta, Caniato. Vejam, o sicário morreu dentro das instalações da Polícia Federal. Como é que pode alguém que é peça-chave numa investigação tão importante como essa ter a oportunidade, vamos aqui considerar esta possibilidade, como é que a pessoa é deixada em condição de tirar sua própria vida? Isso, por si só, já deveria ter gerado punições severas para aqueles que não foram cuidadosos o suficiente para garantir a vida desta testemunha-chave nesse caso. Só que aí tem o problema da versão. A versão é que o sicário se enforcou com a própria camiseta. Me desculpem, mas eu, que não sou especialista, mas acho que alguém pegar e enrolar a camiseta no pescoço e se matar, isso vai contra a natureza humana. Porque em algum momento você vai desfalecer e você vai deixar de apertar o teu pescoço, você não vai chegar ao óbito dessa forma. Aí o ministro André Mendonça fala que assistiu o vídeo. Não, assistiu o vídeo e tal. Cadê esse vídeo? Se há vídeo, como é que não há punição para quem deixou que o sicário estivesse na condição de fazer o que ele fez? Então, isso é um caso bizarro para o qual até agora nós não temos nenhuma consequência. E aí eu destaco também esta decisão do ministro André Mendonça, em que ele autoriza que a Polícia Federal faça busca e apreensão no apartamento, em alguns endereços do Jacques Wagner, mas não autoriza que se faça busca e apreensão no gabinete. Aí me desculpem. Primeiro, o que se conseguiu nessa busca e apreensão? Porque até o dinheiro, não é que a Polícia Federal
Disse assim, olha, ministro, nós temos informação que tem 49 mil dólares que o Jacques Wagner recebeu lá do Augusto Lima, do Banco Master, e a gente acha que está aqui no endereço dele, temos indícios fortes, e vamos lá comprovar. Não foi isso. Eles só chegaram e falaram, olha, tem essa conversa que a gente pegou no celular do Augusto Lima, ou do Vorcaro, sei lá de quem, e aí que ele fala aqui de uma história de vão de 2,4 metros, que a gente acha que é 2,4 milhões, que tem esse apartamento. É uma história cheia de achismos. E aí o ministro autoriza, não, então vai lá, já que vocês estão achando, vai lá, faz a limpa na casa dele e vê se vocês, então, descobrem alguma coisa. O que, me desculpe, isso não é fazer investigação. Isso não é fazer o trabalho que se espera da Polícia Federal. E aí, mas não vai no gabinete. Mas não vai no gabinete por quê? O sujeito é ou não é alguém que está envolvido em picaretagem e precisa entregar todos os documentos, tudo aquilo que possa ser prova dos seus maus feitos. Aí ele não vai no gabinete? Não autoriza para ir no gabinete, que é para não ficar mal com os senadores. Ora, faça-me o favor. Temos agora uma investigação que toma decisão com medo dos senadores. Então, olha só, eu vejo tudo isso que está acontecendo com uma série de concessões, eu vou por aqui porque eu estou preocupado, porque tem essa influência política, porque tem essa influência dentro da corte, porque se o governo fizer isso eu vou fazer aquilo. Desculpa, isso não é papel de juiz, não é assim que se exerce a justiça. Não é possível que essas coisas aconteçam na nossa cara e as pessoas acham que está tudo normal, que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Não adianta essas pessoas que ficam, agora o nosso herói chama-se André Mendonça, tudo que ele faz está certo. Não! Nós somos brasileiros, o Brasil é nosso. Nós temos que ser vigilantes com qualquer pessoa, porque quem vai para o Supremo Tribunal Federal não vai para lá para ser herói, vai para ser juiz. No mundo inteiro civilizado há uma forma como o juiz deve atuar, como a justiça deve ser feita. Não adianta invencionice, não adianta estratégia, porque a política, porque o senador, porque o presidente, dane-se. Pegue a Constituição e faça o que está na Constituição, porque é isso que o povo brasileiro precisa para lembrar do que é dignidade, para lembrar do que é respeitar as instituições públicas brasileiras. E me desculpem, não é isso que estamos vendo. Transformaram o Brasil numa imensa várzea. E é óbvio que isso não vai acabar bem. É óbvio que essas pessoas que corromperam, que deram dinheiro, que deram uísque, que deram viagem, que deram roupa, que deram jantar, que deram vinho, que deram tudo para poder ganhar bilhões. Essas pessoas que deram e receberam, que esses aí, daqui a pouco, estarão livres, leves e soltos, como sempre acontece, rindo da nossa cara, e haverá outra Lava Jato, haverá outra Banco Master, haverá outro roubo do INSS, que já devem estar em curso, já devem estar sendo gestados, porque alguém já percebeu que tem uma oportunidade, porque deve ter um monte de político que não mamou na teta do Vorcaro e que está buscando uma outra teta generosa para mamar, porque esta é a realidade brasileira de um país que não consegue olhar para Brasília e enxergar a justiça. Isso é que a gente precisa clamar. Pois agora eu preciso me despedir de parte da rede. Algumas emissoras ficarão agora com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela audiência, pela parceria. Continue com a gente. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Bruno Musa trazer as suas impressões. Musa, como é que você tem visto essa divisão, esse clima no STF? Críticas que são feitas por integrantes da corte pela imprensa e essa desconfiança que nós trouxemos no início da apresentação da notícia de que sinais estariam sendo dados, de que no futuro aquelas nulidades que nós falávamos serão apontadas e anulações serão determinadas. Te preocupa isso?
Claro que sim, porque esse é o passado do Brasil e talvez os pauzinhos se mexendo para serem o presente e o futuro. Não adianta, talvez se antes da Lava Jato nós disséssemos isso, a maioria de nós diria, não, impossível, como assim anular provas? Mas no Brasil nós somos capazes de provar que até o impossível se torna possível, que até o passado é capaz de ser alterado, então não me chama mais atenção. Dá tristeza, obviamente, mas surpresa com relação a isso, não. Por isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais nos motivarmos e transformar isso numa capacidade de grande parte dos brasileiros entenderem o que está acontecendo. É como se nós conseguíssemos, ou melhor, se essa turma que faz parte ali da caneta na mão conseguisse anular a prova concreta, um fato. E um fato você não deveria ser capaz de anular. Há pessoas que roubaram, que assumem o erro, que devolvem o dinheiro fruto daquela corrupção e tudo é simplesmente anulado. É algo inimaginável em um país minimamente sério, em que o Brasil, infelizmente, não é. Então, me surpreender da capacidade deles estarem arquitetando absolutamente tudo que eles já fizeram na Lava Jato, seria ingênuo da nossa parte acreditar que isso seria impossível ou que não. No Brasil não vai acontecer. Não é que não vai acontecer, já aconteceu. O que nós temos é que, de alguma forma, mostrarmos a grande parte da população e a mídia fazer todo o seu papel de mostrar que isso é uma realidade. E, mais uma vez, essa conta chegaria e fica no colo dos brasileiros. Isso tudo que a gente está vendo nesses ataques próprios dentro do judiciário, como você colocou, Caniato, no meu entender, ele é um princípio de que uma das instituições, ela não apenas está doente, como ela tem toda a capacidade de ruir. Vale lembrar que quando ela começa, ou seja, seus membros começam a brigar entre eles, isso em qualquer relação, qualquer instituição, numa empresa, numa família, ou você conserta, ou a capacidade dela cair rápido é muito alta. Principalmente quando você tem alguma voz dissonante lá dentro, que não mais faz coro ou faz eco a tudo aquilo que grande parte daquela composição aparece. Hoje nós temos dentro dessa instituição ali coisas, no meu entender, bastante claras. Eu não sei se nos bastidores estão divididos ou não, mas você tem aqueles que se posicionam a favor de que tudo isso se transforme numa nulidade, nomes que foram citados nas mensagens dos telefones do Vorcaro. Nós temos aquela turma que antes se posicionava de alguma forma, mas agora você raramente vê, não ouve mais o nome deles, não se lê mais na mídia, e você tem o André Mendonça atuando, na minha forma de ver, de uma linha muito mais técnica. Então isso surge um constrangimento entre aqueles que estão sendo citados e tentando de alguma forma articular para que a coisa não escale ainda mais, frente àquele que parece que está atuando de maneira técnica. É natural que isso entre em choque. E como eu sempre falo aqui, eu acho que o Brasil passou de um ponto de imoralidade tão grande que eu não vejo outra forma de corrigir senão eles entrando em choque entre eles mesmos. Ou seja, deixem brigar, porque é a única forma da coisa escalar de uma vez e aí sim isso ser benéfico para grande parte da população brasileira. Recebendo a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a intensificação de críticas ao trabalho de André Mendonça, muitas críticas feitas por integrantes da própria Suprema Corte. Você, Dávila, claramente há uma divisão, né, na mais alta instância do Judiciário. Quais são os riscos desse processo, uma vez que nós estamos acompanhando o avanço de duas investigações tão importantes, tão sensíveis e que, a princípio, abarcam muitas figuras importantes, né, representantes de instituições da República? Bom, essa é uma das poucas boas notícias que nós temos, a divisão do Supremo Tribunal Federal, porque até pouco tempo os atos arbitrários, o ativismo judicial era de alguma certa forma endossado por todos e quando havia críticas eram críticas muito veladas, muito discretas e nunca a público. Agora não, agora nós temos claramente dois Supremos. Um Supremo que dobra a aposta no ativismo judicial, nesse neoconstitucionalismo, nesta interpretação personalista da Constituição e da lei,
E existe uma outra ala que está preocupadíssima com o excesso do ativismo judicial, quer fazer a corte voltar a ter um papel mais de corte constitucional, quer agir de uma maneira mais técnica, como bem lembrou o Beraldo, olhando unicamente para julgar as coisas de acordo com a lei e a Constituição, e não de acordo com o gosto pessoal de cada um. Então essa divisão ficou clara hoje no Supremo. Existem duas turmas, a turma que quer fazer a coisa certa, quer que a Suprema Corte volte a ser uma corte constitucional, quer agir de maneira técnica, e aquela outra que acha que precisa continuar o ativismo judicial, essa preponderância do poder judicial, como uma forma para estancar o que eles chamam de golpistas, movimentos antidemocráticos, e colocar o Brasil numa nova normalidade, entre aspas, constitucional. Então essa divisão existe. E essa divisão nunca foi mais estridente, clara, do que neste episódio do Banco Master. Enquanto o relator faz um trabalho técnico, embasado na lei, com todo cuidado, a outra ala tem um representante que não para de papagaiar em entrevistas, fazer acusações abertas e infundadas e querer trazer este caso como se fosse uma nova Lava Jato. E Lava Jato para ele é o que é de pior, porque foram os abusos do judiciário. Então existe aí claramente um conflito de visão, um conflito de entendimento do papel da Suprema Corte, um conflito de como deve ser lida a Constituição. Isto é bom, porque se não houvesse esse racha no Supremo, essa divisão no Supremo, nós continuaríamos a marchar com este Supremo arbitrário, este Supremo que acha que está acima de todos os demais poderes, este Supremo marcado pelo ativismo do judicial, que cometeu tantas injustiças e que aumentou tanto a insegurança jurídica no Brasil, que hoje nem mais a cristalina lei, quando é clara, nós conseguimos entender qual é o seu real significado, porque pode ter uma interpretação absolutamente contrária ao espírito da lei.